Olá, bem-vindo! Está começando mais um programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Hoje temos uma linda poesia com Jonas Macedo, uma belíssima mensagem musical e pastor Ivan Saraiva abrindo a palavra de Deus. E você que está nos assistindo e quer estudar um pouco mais a Bíblia, aprender um pouco mais sobre ela, eu tenho um presente muito especial para você. É o Guia de Estudos Verdades para o Tempo do Fim. E para receber aí na sua casa, totalmente grátis, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. Você preenche um rápido cadastro e pronto, vai receber aí na comodidade da sua casa. Acesse novotempo.com/está escrito e peça o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. E agora eu quero mandar um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco. Um grande abraço para vocês, obrigado pela sua participação. E você sabe, é o seu culto do fim de semana no meio dela. Está escrito adoração todas as quartas-feiras. Obrigado por todos vocês, ouvintes da Rádio Novo Tempo, que estão sempre, todas as quartas-feiras, ligados aqui conosco. Um forte abraço. E agora chegou um momento muito especial de mandar um abraço e agradecer as pessoas que entraram em contato conosco e nos escreveram para mandar o seu testemunho, tirar as suas dúvidas ou então para sugerir o tema que gostariam de ouvir aqui no Está Escrito Adoração. Eu quero começar com o Orlando Paranhos Prado, ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele assistiu os últimos programas e ajudou muito ele, porque ele conseguiu entender o porquê da existência das pessoas falarem do dom de línguas e depois da explicação do pastor Ivan Saraiva, ele conseguiu entender melhor sobre essa história. Um grande abraço para você, Orlando. E também um abraço para o Roberto Borges, ele é do bairro Anália Franco, São Paulo, capital. Ele nos escreveu pedindo que mandasse um abraço para toda a família. Pode deixar, Roberto, um abraço para você, para sua esposa Cléo Borges e para os seus filhos Leonardo Borges e Davi Borges. E também eu quero mencionar aqui algumas pessoas que escreveram para a gente solicitando o guia de estudos e vão receber aí nas suas casas, que é o Roberto Kardec Marcondes, ele é um irmão católico de Maceió, Alagoas, o Alessandro da Silva Oliveira, ele é membro da Primeira Igreja Batista em Barreiras, no estado da Bahia, Patrícia Monteiro Fonseca, ela é da Igreja Presbiteriana de Taguatinga, no Distrito Federal, e a Natália Caroline Santos Maia, Batista de Lagoinha, BH, Minas Gerais. Um forte abraço a todos vocês e lembre-se que você que está nos assistindo pode entrar em contato conosco também através do nosso blog para deixar o seu comentário ou o seu testemunho. Muito obrigada pela participação de todos. No programa de hoje vamos falar de um tema bem interessante. Eu tenho medo de Deus. E você? Você tem medo de Deus? Você acha que o medo é algo 100% ruim? Temor e medo é a mesma coisa? No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva responderá estas perguntas e muito mais. Por isso, você não pode perder. Não mude de canal, fique conosco. Mas agora, antes, vamos ouvir uma belíssima mensagem musical com Alice Camilo. Só em Jesus eu posso ter algum orgulho em tudo que já fiz. O que já fiz é somente por sua graça e pelo seu poder que eu vencerei. Eu sei, poderia estar contando de sucessos e troféus, não são nada comparados ao amor que vem do céu. A minha fé está em Jesus, a minha glória está na força lá da cruz e as lutas que eu venci. Cada vitória aqui foi dom de Deus. Não era eu, era Jesus.
Jesus, eu posso ir e achar a graça que me dá perdão. E só as suas mãos feridas irão tirar meu medo e aflição. Não há pra mim outro desejo do que a Ele conhecer. Dedicar minhas vitórias pra sua glória e poder. A minha fé está em Jesus. A minha glória está na força lá da cruz. E as lutas que eu venci, cada vitória aqui foi dom de Deus. Não era eu, a minha fé está em Jesus. A minha glória está na força lá da cruz. E as lutas que eu venci, cada vitória aqui foi dom de Deus. Não era eu, era Jesus. Não era eu, era Jesus. Era Jesus. Era Jesus. Somente em Jesus, eu e você podemos encontrar a paz que nós tanto queremos. Eu espero que essa paz, que excede a todo o entendimento, esteja penetrando na sua vida e no seu coração, através de toda a programação da TV Novo Tempo e também através do Está Escrito. Querido, eu queria começar o programa de hoje já mandando alguns abraços especiais por alguns motivos específicos. Há uma cidade chamada Cataguases. Eu quero mandar um abraço muito especial a todos vocês aí dessa cidade tão especial que tem acompanhado e Está Escrito Adoração todas as quartas-feiras. Um grande abraço a você. Mas também quero dizer que todos vocês que moram aí em Chapecó, eu estarei aí a partir do dia 2 ali, logo agora sexta-feira já viajo. Na sexta-feira mesmo à noite já começa uma grande campanha Impacto Chapecó. E eu quero dizer da nossa alegria, minha e do Quarteto Arautos do Rei, nós estaremos aí numa grande festa espiritual, celebrando a decisão de dezenas de pessoas que estarão se entregando ao Senhor Jesus através dos batismos. A partir do dia 2 de setembro será uma alegria muito grande estar aí com vocês. E também logo depois de Chapecó, nós começamos uma caravana no Paraná. Estaremos em São José dos Pinhais, também estaremos em Dois Vizinhos, em União da Vitória e, por último, na bela e encantadora cidade de Paranaguá. Queridos, faça planos de levar seus amigos, seus familiares para esses grandes encontros, onde eu tenho certeza a palavra de Deus mais uma vez falará ao meu e ao seu coração. E quero também anunciar aqui, mais uma vez para você, algo muito importante para todos nós da equipe do Está Escrito. Agora, nós teremos nessa sexta-feira, dia 2 de setembro, além de eu estar lá em Chapecó pregando ao vivo com o Quarteto Arautos do Rei, toda a voz da profecia junto de você, eu também estarei todas as sextas-feiras às 19h30, começando agora nessa sexta-feira, com o programa Está Escrito. O programa Está Escrito é um dos programas mais tradicionais evangélicos da TV brasileira. Ele começou aqui no Brasil em 1991 e agora estamos dando continuidade a esse ministério que até há pouco tempo o pastor Fernando Iglesias nos conduzia e nos apresentava a palavra de Deus de uma maneira tão especial. Essa nova série, Nisto Cremos, a ideia é apresentar o que de fato o cristianismo ensina e crê desde os seus primórdios. Muitas pessoas agregaram valores e princípios que não são bíblicos e nem fazem parte do cristianismo a religiões ditas cristãs. Então, nada mais importante do que voltarmos à Bíblia para compreendermos isso. Então, você não pode perder, nessa próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, Está Escrito tradicional. O Está Escrito como você sempre se acostumou a ver, agora com uma nova vinheta, com um novo cenário, um novo tudo. E só para deixar você com a aguinha na boca, para que você já possa ir se programando para sexta-feira às 19h30, você assistir a vinheta.
A vinheta que começou a ser rodada já nos nossos corações, já começa então a fazer parte da sua vida todas as terças-feiras, às 19h30. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho só na vinheta, para você perceber o que aguarda todos nós no próximo dia 2. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Dia 2 de setembro, 19h30, nessa sexta-feira, você não pode perder a estreia da nova série do programa Está Escrito. Eu tenho certeza que será uma bênção para todos nós cristãos. Eu fico aqui encantado sempre com os recados que a Eloá traz, porque ela fala de tantas pessoas, de tantas religiões, e esse programa é feito dessa maneira. Você que é católico, espírita, você que é muçulmano, você que tem a sua linhagem, né? Você que tem a sua ascendência árabe, todos nós somos envolvidos em um espírito de cristianismo ou acreditando em um Deus amoroso que sempre está ao nosso lado. E você perceberá que o Está Escrito, que será também vinculado às 19h30, e algumas pessoas já começam a fazer confusão, né? Elas pensam assim, mas o Está Escrito Adoração sai? Não, não sai. O Está Escrito Adoração continua todas as quartas-feiras, às 21h. Nós estamos acrescentando um outro programa ao Está Escrito, que na verdade é o originador de toda a TV Novo Tempo. O Está Escrito é o embrião de tudo isso que você vê aqui. Eu tenho certeza que será muito importante juntos conhecermos ainda mais a Palavra de Deus. Bom, hoje o Jonas traz uma mensagem muito importante. Fala a respeito de Jesus, do seu sacrifício, da sua vida morrendo e vivendo em nosso lugar. Quando assistirmos o Jonas nesse momento, eu queria que você já preparasse o seu coração para uma mensagem muito importante que agora teremos. Assista e acompanha o sacrifício de Cristo por mim e por você. Oh, terrível cena! O Salvador aprisionado à meia-noite no Getsemane, arrastado daqui para ali, de um palácio a um tribunal, citado 2 vezes perante sacerdotes, 2 perante o Sinédrio, 2 perante Pilatos e 1 vez diante de Herodes. Escarnecido, açoitado, condenado, conduzido fora para ser crucificado, carregando o pesado fardo da cruz, por entre os lamentos das filhas de Jerusalém e os apupos da gentalha. Com dor e espanto, contemplou o céu, a Cristo pendente na cruz, o sangue a lhe correr das feridas fontes, tendo na testa o sanguinolento suor. O sangue caía-lhe gota a gota das mãos e dos pés, sobre a rocha perfurada para encaixar a cruz. As feridas abertas pelos cravos aumentavam ao peso que o seu corpo fazia sobre as mãos. Sua difícil respiração se tornava cada vez mais rápida e profunda à medida que a sua alma arquejava sob o fardo dos pecados do mundo. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio aos seus terríveis sofrimentos, Jesus ergueu a oração: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu unigênito Filho. Que cena! Que cena para o universo celeste! Hoje nós vamos abordar um tema importante: medo de Deus. Será que você tem medo de Deus? Já teve medo de Deus? Será que é errado ter medo de Deus? Ou é certo? Nós vamos abordar esse tema à luz da Bíblia e compreendendo um pouco que tudo isso precisa ser enxergado à luz do Calvário. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, mais uma vez a Tua palavra será aberta. Há tantas pessoas de tantas religiões assistindo essa mensagem agora. Nós queremos crescer no conhecimento bíblico. Nós queremos solidificar a nossa fé de maneira racional. Muito mais do que experiências emocionais, nós queremos ter a certeza de que o Senhor continua falando conosco através da Tua palavra. Um cristianismo bem solidificado, um conhecimento bíblico profundo nos ajuda para não sermos enganados, para que possamos cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor sonha e espera de cada um de nós. Como filhos, temos expectativas grandes em relação ao Senhor, porque dependemos de tudo para que o Senhor continue nos abençoando, nos cuidando, nos dando vida, mas nós também sabemos que o Senhor tem grandes expectativas em relação a cada um de nós. Nesse momento queremos tirar do nosso coração e da nossa mente todo conhecimento prévio, todos os conceitos previamente estabelecidos, nós queremos deixar de lado e queremos apenas que a Tua palavra nos guie. Não importa se eu sou católico, presbiteriano, batista, se eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, se eu faço parte da Igreja Universal, Mundial, da Graça, se eu sou espírita. Esse é o momento, Pai, onde nós queremos que a Tua palavra nos fale. Entregamos a nossa vida agora em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você está me ouvindo por uma das rádios Novo Tempo, ou se você está me assistindo ou pela Sky, canal aberto, ou mesmo que você esteja em uma igreja, se você tiver uma Bíblia, é muito importante você abri-la. E sabe, todas as vezes que você pensar em estar escrito adoração, já pense em ter uma Bíblia perto de você para você conferir cada texto, cada passagem e juntos conhecermos ainda mais os sonhos e os planos que Deus tem para cada um de nós. Filipenses, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 12 até o verso 15. Nós vamos ler direto e depois vamos compreendendo texto por texto, verso por verso. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim, o apóstolo Paulo declarando: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. O primeiro verso que a gente vai começar a tratar aqui desses versos é o 12, porque o final dele diz assim: efetuai a vossa salvação com temor e com tremor. Temor e tremor. Bom, eu fui ao dicionário e descobri o seguinte, que temor, ele pode ser ou ter como significado, como sinônimo, medo, mas também reverência, respeito. Mas quando a gente fala a respeito de tremor, aí então se define como medo excessivo. Ora, será que o apóstolo Paulo estaria nos dizendo que nós devemos ter temor e medo?
o que fazemos diante de Deus? Bom, para entendermos essa questão do medo, temos que voltar no princípio. Quando o ser humano sentiu medo pela primeira vez? Bom, a palavra de Deus nos traz essa resposta. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la em Gênesis, no capítulo 3, logo no comecinho da Bíblia, Gênesis 3, do verso 9 até o verso 15. Gênesis 3, do 9 até o 10. Não precisamos ir até o 15. 9 e 10. E diz assim, Gênesis 3, 9 e 10. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estavas nu e me escondi. Bom, o contexto de Gênesis 3, 9 e 10 você já sabe. O homem havia pecado, ele havia transgredido a lei de Deus. Ele foi comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e você precisa também entender como cristão, isso você vai descobrir, não está escrito, que os cristãos sempre acreditaram, inclusive Jesus, que o Gênesis é um livro literal. A história do pecado de fato aconteceu. A árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal são literais, existiam. E você vai descobrir, não está escrito, que Cristo acreditava nisso. Cristo ensinou dessa maneira. Bom, Adão e Eva pecaram, e aí o que eles tiveram? Qual foi o primeiro sentimento deles em relação a Deus? A palavra de Deus diz que foi medo. Jesus perguntou, onde vocês estão? E eles falaram, olha, nós ficamos com medo, medo de Deus, medo. Eu quero ir um pouquinho mais longe. Sabe o que eles sentiram naquele momento? Pavor, pânico. Por quê? Porque ninguém conheceu tão bem Deus quanto Adão e Eva. Eles conversavam com Deus todos os dias. Fazia parte da rotina de vida deles receber instruções intelectuais, morais, espirituais, emocionais do seu Criador. E eles sabiam exatamente quem era Deus. Deus é nosso Pai, sempre foi e sempre será. Mas nós nunca podemos perder de vista o fato de que Deus é santo. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele é fogo consumidor. Sabe, Deus é um Deus santo, puro. Agora imagine, a santidade perfeita e absoluta de Deus agora entra em contato com o ser humano, agora 100% pecador. Não existe outro tipo de sentimento dentro dessa relação a não ser medo, a não ser pavor. Um ser santo acaba, e muitas vezes superior, infinitamente superior, começa agora a acuar o sentimento de um homem pecador. Vamos compreender isso também em outros textos da Bíblia? Já vá aprendendo e internalizando todas as vezes que nós desenvolvemos uma ideia bíblica, nós não podemos fazer isso em um único texto. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. Agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 18 a 20. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Versos 18 ao 20. E ali diz assim, quando o povo, está acompanhando comigo? Vamos lá, Êxodo 20, 18 a 20. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o canglor da buzina, e o monte fumegante, tremeram de medo. Retirou-se então o povo e pôs-se de longe, e disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Quando a lei de Deus foi entregue no Sinai, todos esses eventos físicos dentro da natureza aconteceram. A Bíblia diz que o povo viu os trovões, os relâmpagos, eles viram um canglor de buzina, um monte fumegante, eles tremeram. Eles falaram assim, Moisés, olha, por favor, Deus não fale conosco, porque se Ele falar, nós vamos morrer. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, o que destruirá os ímpios, aqueles que nunca aceitaram Cristo, que sempre viveram e escolheram o caminho oposto ao de Deus? A glória de Cristo, a glória de Deus destruirá os ímpios. O que o livro do Apocalipse nos diz é que os ímpios dirão, pedras e rochedos caiam sobre nós, escondei-nos daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem poderá suster-se?
Deus é fogo consumidor, Ele é santo, Ele é puro e se relaciona com seres pecadores, miseráveis como eu e como você. A verdade é que eu não gosto das coisas que Deus gosta. Eu não quero comer a comida que Deus preparou para mim. Eu quero viver dentro do meu egoísmo, dos meus desejos, da minha vontade, dos meus pequenos suicídios diários que eu faço na obscuridade da minha vida, na monotonia do meu ser. Eu escolho uma vida totalmente diferente dos caminhos de Deus. Foi isso que Adão e Eva escolheram. E quando eles perceberam que eles não tinham mais a pureza que um anjo tem, eles não tinham mais condições de enxergar a Deus, sequer de ouvir Deus. Um dia Moisés, querido, Moisés disse assim: Senhor, me mostre a tua face, um profeta escolhido por Deus. E Deus disse: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Por isso eu pergunto, que outro tipo de relação eu e você podemos ter diante de um Deus santo, já que somos pecadores, miseráveis? Existe alguma outra relação? Veja o que o livro de Salmo 33, verso 8 diz. O Salmo, você sabe, está no meio da Bíblia. E veja o que está escrito aqui. Salmo 33, verso 8. E diz assim, olha o texto. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Querido, nós só temos uma coisa a sentir diante de Deus: temor absoluto, medo, pavor absoluto. Mas calma, a mensagem não terminou. Você precisa então entender, um Deus santo se relaciona com seres pecadores. Que tipo de sentimento esses seres têm? Medo. Claro que é medo. E o dia que você não tiver medo de Deus, alguma coisa está errada. Então esse pavor, esse medo, faz parte da relação de um Deus com seres pecadores. Vou tentar exemplificar antes de trazer um texto muito importante para a reflexão de hoje. A sua relação com a água. Você talvez goste de nadar, talvez você goste de mar, de piscina, de lago, de rio, mas ainda assim você tem medo da água, porque você sabe que a água, ela pode tanto dar a vida para você, como ela pode tirar a sua vida. O fato de você amar a água e depender da água, não tira de você o medo que você tem em algumas circunstâncias e situações com a água. Vou exemplificar de uma outra maneira. Eu tenho 2 filhos. Deus sabe que eu daria a minha vida por qualquer um deles, literalmente. Como você que é pai e mãe também daria. Agora, ainda assim, existem regras e normas dentro do meu lar. E quando essas regras ou essas leis, normas são quebradas, o meu filho tem medo. A minha filha tem medo. Sabem, a grande verdade é que quando você vai pegar um gato arisco, um gato de rua, você já viu como que fica um gatinho tentando fugir de você? Talvez você não queira fazer mal nenhum, pelo contrário. Talvez você queira fazer um carinho, queira brincar com ele, mas ele não entende você, ele não compreende você, você é demais para ele. E por isso, ele tem medo. A verdade é uma. Desde que o homem pecou, o homem sabe que não pode se relacionar com Deus. É impossível um ser pecador se relacionar com Deus. Mas aí entra um verso muito importante. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, bem pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versos 18. 1 João 4, 18. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la. E agora veja o que diz aqui esse verso. E parece uma contradição, mas você já vai entender tudo. 1 João 4, 18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não há medo. Então você já percebeu, a relação única de sentimento possível de um ser humano pecador para com Deus Santo seria o medo. Agora, aparece um outro elemento dentro da Bíblia, e esse elemento é o amor. É isso que nós encontramos em João 3,16. Deus amou
o mundo, e o mundo significa você, independente se você é pecador, se você é drogado, se você é prostituta, se você é católico, presbiteriano, muçulmano, se você é budista, Deus nos amou. Nada do que eu faça vai mudar isso. Não importa quão ruim eu seja, o amor de Deus vai me alcançar. Não importa quão bom eu seja, o amor de Deus não vai aumentar. Esse amor perfeito, a ponto de entregar o seu Filho, o que o céu tinha de melhor, é o perfeito amor descrito em 1 João 4,18. E aqui nós lemos que o perfeito amor lança fora o medo. É por isso que tantas vezes na Bíblia, meu amigo Sérgio Monteiro colocou isso na internet, no Twitter, de maneira absurdamente linda. Ele colocou o seguinte: é por isso que aparece tantas vezes na Bíblia, tantas vezes Deus dizendo, não temas, não temas, não temas. Há uma história que diz que um presidiário foi contando e descobriu que existem 365 vezes essa expressão na Bíblia, não temas, não temas. Porque Deus sabe que a nossa relação com Ele é de pavor. Porque Ele é fogo consumidor. Ele é que destrói o ímpio com a sua glória. Por isso Deus vem dizendo, não temas, não temas. Agora, como não temer? Só existe um caminho para não temer. E esse caminho, querido, pela graça de Deus, chama-se Jesus Cristo. Por isso, o perfeito amor que é Cristo lança fora o pavor que eu e você deveríamos ter de um Deus santo. Para um medo absoluto, somente um amor absoluto poderia subjugar, somente o amor absoluto poderia anular o efeito do sentimento que um dia Adão e Eva tiveram. Senhor, nós tivemos medo e por isso nos escondemos. Como uma criança faz escondida debaixo do cobertor, o pai entra no quarto, vê o volume, a criança debaixo do cobertor e pergunta, onde você está? Pai, eu estou com medo porque eu errei, eu estou com medo porque eu falhei, eu bati na minha irmãzinha, eu fiz alguma coisa errada. Deus sabia onde Adão e Eva estavam e Deus queria esse diálogo, queria provocar esse encontro, esse desconforto de Adão e Eva para com ele, dizendo, o que aconteceu? Eu tive medo, eu me escondi, eu estava nu, eu tive medo, vergonha, tudo. Esses sentimentos em relação a um Deus santo, todos nós iríamos carregar durante toda a eternidade, porque o abismo que o pecado formou era intransponível. Nada do que eu pudesse imaginar fazer poderia suplantar esse abismo. E aí, querido, é que entra a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. Uma graça que muda a nossa compreensão sobre tantas coisas. Cristo Jesus vem a essa terra e é a ponte que une o homem pecador a um Deus santo. Nos tornamos, quando pecamos, inimigos de Deus. Tivemos medo e pavor de Deus. E então, logo no Gênesis 3,15, no proto-evangelho, nós já temos ali esperança de que o Messias viria a essa terra, morrer no meu e no seu lugar. Você consegue compreender? É isso que está escrito em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Sabe por que nós tínhamos medo e pavor? Porque o castigo do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. É por isso que Isaías diz, o castigo que eu deveria receber estava depositado em cima de Cristo Jesus na cruz do Calvário, no madeiro. E hoje eu e você não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, mas aí sim entra o equilíbrio entre uma coisa e outra. Aí entra o que Salomão diz, a suma da vida é, guarda os mandamentos de Deus e tema ao Senhor. Não agora com medo apavorante, mas agora com um respeito solene, reverente e sublime. Nós nunca podemos perder de vista isto. Eu não posso fazer o culto que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu não posso cantar a música que eu quiser. Eu não posso definir a minha adoração a Deus com os meus gostos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender que esse Deus que é adorado é um Deus santo, puro, que não se contamina com os modismos musicais, que não se contamina com os modismos de adoração aqui da terra. Sabe, eu e você devemos nos aproximar de Deus como os anjos se apresentam diante de Deus. Abra a sua palavra, abra a palavra de Deus em algum momento no livro de Isaías
E você vai descobrir os anjos louvando a Deus, sabe de que maneira? 6 asas cada anjo. Com 2 eles cobrem o rosto, com outras 2 eles cobrem o corpo, com as outras 2 eles voam e eles declaram: Santo, 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 é Isaías 6. Ah, querido, você precisa entender que o temor ao Senhor é quando nós nos aproximamos de Deus e falamos: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O primeiro texto que lemos aqui no sermão de hoje, Filipenses 2, de 12 em diante, tem agora no verso 13 algo importante, porque diz assim: pois é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua santa e boa vontade. E agora nós entendemos por que a relação da nossa salvação com o temor e tremor do verso 12. Porque quando eu entendo que Cristo Jesus lança fora o medo, quando eu vivo agora perto de Cristo, quando eu descubro que Deus me ama apesar dos sentimentos que eu tenho em relação a Ele por ser um pecador, aí então eu descubro que quem coloca dentro do meu coração o querer e o efetuar é Deus. Por isso que nenhuma obra é meritória. Quando você dá dinheiro para os pobres, isso não é mérito seu, é mérito de Deus. E Deus não permite que ninguém roube dele a sua glória. E a bondade de Deus é a sua glória. Quando você entrega seu dinheiro, seu tempo, seu talento, seus recursos para ajudar alguém, quem coloca em você o querer é Deus. Quem faz você efetuar o teu querer é Deus. Quem te deu condições para dividir seus talentos, seu tempo, seu recurso é Deus. Agora, nós precisamos tremer diante de um texto desse, porque a ideia é um evangelho absurdo dizendo para você, não importa a sua religião, que a vontade de Deus tem que ser a sua vontade. O seu coração precisa bater na mesma sintonia que o coração de Deus. Aquele sentimento bondoso e amoroso que Deus tem em relação aos outros é o sentimento que eu preciso ter. Agora, quando eu entendo a questão do temor e tremor, quando eu entendo que Cristo Jesus conseguiu romper o abismo que me separava de Cristo, aí então eu digo: Senhor, eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva em mim, e eu quero que a minha vontade não seja mais a minha, eu quero viver os teus sonhos, os teus planos. E só então, quando tivermos o sentimento e o caráter de Deus, aí sim nós vamos viver o que está escrito aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 15. E esse é um verso extraordinário, porque aqui vem um pedido de Deus, ou uma esperança de Deus, uma expectativa de Deus em relação a você, em relação a mim. E olha só o que o verso 15 do capítulo 2 de Filipenses diz: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quando nós conseguirmos resplandecer, você sabe o que é isso? É você refletir luz. É quando eu e você tivermos o caráter de Cristo. Como seremos irrepreensíveis? Como? Quando a minha vida estiver de acordo com Filipenses 2,14. Quando os meus desejos, as minhas vontades não tiverem a menor importância na minha vida. Quando eu escolher que Cristo vai viver na minha vida. Com temor respeitoso, entendendo que servimos a um Deus santo, puro, incontaminável, incorruptível, perfeito. E aí então, o que eu penso não tem importância. O que eu acho não é relevante. A minha vida começa a ser pautada na vontade de Deus. E se Deus me mandar para a esquerda, então eu vou para a esquerda. Se Ele me mandar parar, eu paro. Se mandar correr, eu corro. Se mandar eu diminuir a marcha, eu diminuo. É quando o cristianismo entra dentro da alma humana e nós paramos então de teologizar as coisas e começamos a viver o cristianismo bíblico. Querido, sabe por que você sofre tanto sem saber o que fazer? Porque você quer fazer o que você quer fazer. Quando você sair do centro e Cristo entrar, então a nossa vida é transformada. Infelizmente, algumas pessoas tentam equilibrar Deus na vida.
Elas tentam dizer assim: aqui o Senhor entra, aqui não entra. Aqui o Senhor pode decidir por mim, aqui quem decide sou eu. Até aqui o Senhor vai, depois disso comando eu. Você nunca, nunca, nunca vai nascer de novo. Nunca vai entender o que é cristianismo. Você vai morrer dentro de uma igreja e nunca vai entender o que é viver os sonhos e os planos que Deus tem para você. Querido, Deus ama muito você. Deus quer o melhor para você. Mas é a hora de resplandecermos. Nós vivemos em uma das gerações mais corruptas da história do mundo. Em uma geração corrompida, má. Em uma geração que não está nem aí para Deus. E sabe por que as pessoas não se convertem ao cristianismo? Por minha culpa e por sua culpa. Porque as pessoas não conseguem enxergar Jesus em nós. Nós não somos irrepreensíveis. E sabe por que não somos irrepreensíveis? Porque sequer tememos a Deus. Existem pessoas que não têm a menor reverência a Deus e se dizem cristãos, frequentam a igreja, devolvem o dízimo, mas não têm temor a Deus. Você quer viver a vida cristã? Então você precisa morrer para esse mundo, amigo. Em algum momento você vai ter que se desprender das coisas daqui e se apegar às coisas do alto. Enquanto isso não acontecer, não é possível servir a dois senhores. É impossível isso acontecer. Você precisa conhecer mais a Bíblia. Então entre no nosso blog. Entre. Ali você vai poder se cadastrar de maneira tão simples, é muito fácil. E você vai receber gratuitamente na sua casa um guia de estudos para você entender os sonhos e os planos que Deus tem para a vida de qualquer cristão, de qualquer religião. É hora de você se mexer. É hora de você tomar a decisão de viver o cristianismo puro. E por isso estude a Bíblia. Siga a Bíblia. Viva a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Memorize a Bíblia. Pratique a Bíblia. Reparta a Bíblia. É a nossa carta de salvação, é a nossa tábua de salvação. Você pode ser o cristão que você sempre sonhou, desde que Cristo viva na sua vida e você de fato coloque Deus como o primeiro, o último e o melhor na sua vida. Jesus é melhor que esse mundo. Jesus é melhor do que ouro, é melhor do que bens. Jesus é melhor do que os sonhos que você tem, é melhor que a faculdade do que você faz, é melhor do que o namorado que você tem, é melhor do que tudo. Jesus Cristo é melhor, amigo. É o melhor para você. Tome a decisão pelo melhor e Jesus Cristo salvará você e a tua casa. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens.
É isso, amigo. Jesus sempre será melhor do que qualquer coisa. Mas sabe, todos precisamos crescer em Cristo Jesus. Você, Ailson, precisa crescer. Isaac, Andréia, Catiane, todos vocês. Há muitas pessoas que estão buscando cada vez mais a palavra de Deus. Você que mora em Chapecó, Dois Vizinhos, União da Vitória, São José dos Pinhais, Curitiba, Paranaguá, Maceió, queridos. Não importa de onde você está vendo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem. É hora de temermos a Deus e vivermos uma vida temente a Deus. A palavra de Deus declara que Jó era temente a Deus. Ele temia a Deus e se desviava do mal. É hora de nos desviarmos do pecado. É hora de vivermos uma vida santa. É hora de buscarmos, não tesouros nessa terra, mas o caráter do céu, o caráter de Deus na nossa vida. A gente tem que ser firme na pregação da palavra de Deus. Firme naquilo que Deus ensinou. Mas sempre buscando o carinho, o amor e a paixão que Jesus Cristo tem por cada um de nós. Meu amigo, você é um grande filho de Deus, que está lutando como tantas pessoas, lutando para crescer, lutando para se desenvolver. Por isso eu preciso continuar apelando ao seu coração. Decida conhecer a Bíblia. Não importa quantos anos você viva e conviva na sua igreja. Não importa qual a sua denominação. Você não pode se prender ideologicamente, mentalmente a um líder religioso ou a uma igreja. Você não precisa e não deve fazer isso. Você precisa se apegar à palavra de Deus. E se tiver que discordar, discorde. Se tiver que sair da sua igreja, saia. Se você tiver que romper com amigos, rompa. Mas siga o que a palavra do Senhor Jesus ensina a você e a mim. O convite que Deus faz é que eu e você precisamos resplandecer como astros no mundo. Eu e você devemos ser irrepreensíveis. Eu nunca vou poder dizer, Senhor, eu permaneci em uma igreja que só tinha erro e pouco da verdade porque os meus amigos estavam lá, ou porque eu nasci nessa igreja, ou porque o meu líder era uma pessoa bonita, uma pessoa legal, agradável. Querido, o seu compromisso é com a palavra do Senhor Jesus. Agora, compromisso com o quê? Se a gente não estuda, se a gente de vez em quando, Laurinda, se a gente de vez em quando a gente lê, sabe, a gente dá uma passadela de olhos, nunca vamos crescer. Você nunca vai se libertar e entender o que Deus quer de você. Agora, você precisa fazer como João Paulo, que está buscando a palavra de Deus, procurando crescer na graça de Cristo. Essa é a hora, querido. O programa Está Escrito Adoração surgiu no coração de Deus para despertar pessoas a se voltarem para o Evangelho, ao cristianismo primitivo e a entenderem o que de fato é ser um cristão. Hoje eu e você não precisamos ter pavor. Hoje vivemos no temor do Senhor, entendendo que servimos a um Deus santo. Ele é Pai, Ele é amigo, mas Ele nunca deixou de ser santo. E Ele procura em nós desenvolver o seu próprio caráter. Nós vamos orar agora. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos temer ao Senhor e queremos compreender na nossa vida prática aquilo que Salomão um dia nos deixou como legado. O resumo da vida humana é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Que essa seja a verdade de todos aqueles que assistem esse programa e que ouvem esse programa. Salve-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa vida pecaminosa, da nossa indiferença espiritual, da nossa religiosidade vazia e infrutífera. Nós queremos, ó Deus, ser tudo o que o Senhor sonha para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.